Maravilhoso Deus, nós estamos aqui em mais um projeto Casa Firme, gratos por esse dia, por essa oportunidade, por esse trabalho e por mais essa reunião. Esse culto, meu Deus, é o culto para a cura sentimental. E eu peço que o Senhor derrame a tua unção aqui. A unção quebra o jugo, a unção despedaça todo o jugo. Então derrama, Senhor, a tua unção para curar, para libertar, para nos fazer livres de todo peso, opressão, condenação, culpa. Eu não sei o que tem adoentado esta vida, o que tem aprisionado essa alma. Eu não sei, meu Deus, quais são as situações que têm travado essa pessoa, mas eu oro para que a tua unção e a tua palavra, meu Deus, que como está escrito, é como fogo, é como martelo, é um fogo que consome, é uma marreta que esmiuça a mais dura rocha. A tua palavra é poderosa. E quando ela é retida, ela é misturada com a fé, ela provoca mudanças, ela liberta, ela cura, ela transforma, ela levanta, ela renova, ela consola, ela anima, ela encoraja. E eu peço, meu Deus, que a tua palavra vá de encontro à necessidade de cada um, meu Deus. E que saia daqui um povo forte, um povo livre, um povo, meu Deus, que tem identidade, que sabe quem é, porque conhece o Senhor. Quem o conhece, quem realmente conhece o Senhor, sabe quem é e o que pode fazer, e se torna, consequentemente, imbatível, invencível, mais que vencedor. E é isso que eu declaro sobre esse povo. Um povo que governe, um povo, meu Deus, que domine e não é dominado. Estamos na unção, no ano da unção de governo. E essa unção está sobre nós. O Senhor tem nos dado, tem derramado sobre nós essa unção e tem nos dado essa capacidade, essa graça, essa oportunidade de governarmos sobre tudo aquilo que até então tinha poder, tinha força, nos controlava. Meu Deus, que nada mais governe e domine essa pessoa, senão o teu Espírito, a tua palavra, meu Deus. Ela sim deve nos governar, deve nos conduzir. Não pensamentos, não sentimentos, não opiniões, não críticas, não culpa, não condenação, não tristeza, não angústia, não depressão, não amargura, não orgulho. Eu oro, meu Deus, por um povo livre. E a liberdade, ela acontece quando, meu Deus, nos colocamos como servos, como escravos do Senhor. Aí está a verdadeira liberdade. Fora do Senhor não tem liberdade, tem escravidão. Fora, meu Deus, o Senhor, não há vida, não há paz, não há alegria, não há liberdade, não há, meu Deus, justiça, não. Então nos ajuda a estarmos rendidos ao Senhor, submissos à sua palavra, sensíveis à sua voz, sendo guiados por ela, por aquilo que o Senhor diz, por aquilo que sai desse altar. E então, meu Deus, nos tornaremos as pessoas que fomos criados para ser. Faz uma grande obra aqui. A Reunião é Sul, povo é seu, eu entrego tudo e todos nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém? Antes de eu começar a ler a palavra que eu quero ler, nós falamos ontem, eu falava ontem, foi falado na segunda-feira, sobre a atitude do Davi.
a capacidade do Davi de se levantar contra algo que estava intimidando a todos. Quando Davi ouviu pela primeira vez a afronta do Golias, a reação dele foi de se levantar. A reação imediata dele foi de não tolerar, de não aceitar que Israel, o povo de Deus, o povo que servia ao Deus vivo, ao Senhor dos exércitos, continuasse sofrendo aquela afronta, aquela zombaria. Que só persistiu, só durou 40 dias, não porque Golias não podia ser derrubado, não porque ele era imbatível. Ele, como eu disse ontem, certamente foi ficando mais abusado, mais ousado. Imagino que após o primeiro dia, o primeiro desafio que ele fez e não houve nenhuma manifestação, no segundo dia ele já chegou mais peitudo. E assim foi, ele foi crescendo para cima do exército de Israel, que se esqueceu do tamanho do seu Deus, que passou a ter olhos somente para o tamanho do seu problema. Todas as vezes que nós focamos o problema, que focamos as circunstâncias, ou mesmo que olhamos demais para nós mesmos, nós nos intimidamos, nós nos acovardamos, nós recuamos. E o que a Bíblia fala a respeito daqueles que recuam? A minha alma não tem prazer naqueles que recuam. Nada Deus pode fazer, tanto que o primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre são os covardes. Deus não abençoa covardes. Deus não pode ser com covardes. Deus não se manifesta na vida de covardes, de pessoas que têm medo, que temem. Ele não nos deu espírito de temor, diz a Bíblia, mas de poder, de coragem, de ousadia. Então, medo não faz parte, não provém de Deus. Medo é um espírito e deve ser combatido. Uma das principais armas do diabo é a intimidação. Cada um precisa mergulhar fundo dentro de si e descobrir, listar o que é que lhe causa intimidação. Porque intimidado você não vai dar condições para Deus agir na sua vida. Intimidado você não vai dar a resposta certa, você não vai dar os passos de fé necessários para provocar o sobrenatural. Todos na Bíblia que foram intimidados, recuaram, fugiram, se esconderam, E com isso, o mal avançou, O mal foi avançando e ampliando o seu território. Deus não quer que nós recuemos. Deus não quer que o seu povo tema a nada a não ser a Ele. E aí está o X da questão. Por que muitos temem muitas coisas? Porque ainda não temem a Deus. Não se relaciona com Deus. Não tem vida com Deus. Se eu temo a Deus, se eu conheço a Deus, o povo que me conhece, diz o Senhor, diz a palavra, o povo que me conhece se esforçará e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus não recua, avança, não foge, enfrenta. Quem realmente conhece o seu Deus, não baixa a guarda.
não levanta a bandeira branca, não tolera o mal, mas resiste ao mal. E resiste até o momento dele fugir, dele recuar. Né? Como povo de Deus, nós temos que ser aquele tipo de gente que, quando entra numa batalha, entra para vencer. Você tem que ter isso dentro de você. É vencer ou vencer. Não existe outra possibilidade, outro resultado. Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se eu sou de Deus, se Deus está comigo, eu não posso aceitar derrota, em área alguma. Eu não posso aceitar que o mal prevaleça, porque eu tenho comigo um poder maior. Como disse Ezequias, conosco está um poder maior. Ele disse isso para encorajar o povo, quando Senaqueribe estava lá, aterrorizando, tocando terror, tentando convencer o povo que a melhor coisa a fazer era se render, porque nenhum rei de nenhuma nação, nenhum Deus de nenhuma nação pôde livrá-los de suas mãos. Então Senaqueribe era um comandante, né, abusado, agressivo, devido às suas inúmeras vitórias e conquistas. Até então ninguém havia sido páreo para ele. Mas quando ele encontrou Ezequias, ele encontrou um homem de Deus, que confiou no seu Deus e encorajou o povo com essas palavras aqui, ó. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Então, de um lado estava lá o Senaqueribe dizendo: em que vocês baseiam a confiança de vocês? Como quem diz, não se iluda. Né? Nenhum Deus de nenhuma nação pôde livrar o seu povo das minhas mãos. Por onde eu passei, eu devastei. Por onde eu passei, eu conquistei. Por onde eu passei, eu venci. Então não deixe Ezequias enganar vocês dizendo que, né, o seu Deus vai livrar, porque não vai. Mas o Ezequias não invocava um Deus qualquer. Ezequias sabia quem era o seu Deus e não se intimidou. Se você ler essa passagem, você vai ver, né, eu nem tinha, tem um texto para ler que não é esse, né, mas Deus trouxe aqui, né, a memória, essa história que é perfeita. Se você ler o texto, você vai ver exatamente isso, né, a luta desse comandante da Síria para aterrorizar, para desequilibrar o povo, né? E falando mesmo com o povo, né? Não deixem que Ezequias os engane, não dê crédito às palavras de Ezequias. Então ele queria tocar o terror, ele queria o povo intimidado, porque uma pessoa com medo, vamos lembrar dos discípulos, né? Tomados por medo quando viram Jesus, não viram Jesus, não reconheceram Jesus, começaram a gritar quando viram Jesus andando sobre as águas, é um fantasma, é um fantasma. Então o medo faz isso, rouba a sua capacidade de pensar de forma sensata. Você vê coisa que não existe, você se precipita, tira conclusões precipitadas, né? Define a vida por um momento, muitas vezes, acabou, é o fim, como Israel fez no Mar Vermelho, dominados pelo medo, fala bobagens. Então, em hipótese alguma, ceda para um espírito de intimidação. Em hipótese alguma. O diabo quer você intimidado. Então ele costuma se apresentar como Senaqueribe se apresentou, como todo-poderoso, como invicto, né? Comigo ninguém pode, eu sou maior. O Golias, quando viu Davi, o que ele fez? Menosprezou Davi. Menosprezou, olhou mesmo de cima para baixo, diz: por acaso sou um cão para vocês virem com pau e pedra?
Então, era uma forma de intimidação. Era uma forma de intimidação, o desprezo, o menosprezo. Outra forma, tá aí, olhou para Davi com desprezo. Outra forma de intimidação é a acusação. O diabo, ele é um acusador, né? Se você se arrepende dos seus pecados, a Bíblia diz que Deus não se lembra mais deles. Quem vive para nos lembrar dos erros, das falhas, dos pecados que nós cometemos, é o diabo. Quem te quer preso ao passado, a erros do passado, é o diabo. Porque ele sabe que dessa maneira ele rouba a sua ousadia. Ele te intimida. Então, o que o Senhor diz? Não vivam de passado, esqueça o que se foi. Os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento quando há arrependimento. E arrependimento é mudança. Então, não posso ficar lá remoendo o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer. Eu não posso voltar lá atrás. Eu não tenho ontem, eu não tenho amanhã, eu tenho hoje. Meu foco tem que estar no hoje. Eu preciso fazer escolhas corretas hoje. Então, acusação, condenação, culpa, né? São formas de intimidação. O desprezo, uma crítica, uma opinião, né? Isso afeta muita gente, intimida. Tem gente que às vezes recebe uma palavra de vitória, aí aparece alguém para dizer, não sei não, acho que não é o momento, acho que não é a hora, a pessoa já se intimida. Basta ouvir uma opinião contrária, basta ouvir uma crítica, né? A falta de um reconhecimento, a pessoa já se intimida, né? E já acha que o que ela está fazendo é bom o bastante. Quantas pessoas que por não conhecerem a Deus, não têm uma identidade revelada, não sabem quem são, e qualquer coisa para, qualquer coisa trava, qualquer coisa rouba coragem, rouba ousadia. É maravilhoso ver a resposta que o Davi deu ao irmão, ao Saul, ao Golias. Você encontra ali alguém que sabia quem era, e porque sabia quem Deus era. Então o irmão olhou para ele e começou a chamá-lo de presunçoso, né, julgando o seu caráter, o seu coração é mau, você veio aqui só para ver a guerra. O que ele fez? Virou as costas e deixou falando sozinho. Aquilo não afetou. Aí chega aos ouvidos de Saul que ele queria enfrentar o Golias, que, né, ele estava disposto. O Saul disse, você não tem condições, você é um menino, você é menor, você é pequeno. Como eu ainda disse ontem, né, a bispa falava a respeito disso, ele deve ter pensado, se eu não posso, quem pode, né? Se eu não sou capaz, então quem é capaz? Tá, eu sou pequeno, não tenho experiência, até então nunca manuseei uma espada, se eu não tenho condições, porque eu não tenho nada disso, então, quem tem? Porque você deve ter pensado, né? Você, Saul, é alto, é o mais alto, os mais altos batem no seu ombro, você é o rei, você é uma autoridade, você tem espada, tem escudo, tem tudo, tem um exército, se eu não posso, quem pode? Quando ele ouviu, você não tem condições, ele retrucou, diz a Bíblia. Ele retrucou. Ele não deixou que alguém dissesse o que ele podia ou não podia fazer. E depois veio Golias menosprezando, e ele não se intimidou. E tem uma parte que diz lá, que quando Golias correu, né, partiu para o ataque, Davi correu ao encontro dele. Não correu como o exército corria, fugindo, se escondendo toda vez que ele se apresentava. Não, ele correu ao encontro do Golias. Ele partiu para cima do gigante. Então, tudo isso nos mostra, né, nos revela uma coisa. Davi sabia quem era e nada o intimidou.
Nada o intimidou. Essa confiança, essa segurança vinha de um relacionamento com Deus. Então nós temos batido nisso, nós precisamos, Deus tem nos chamado para perto, Deus quer relacionamento, Deus quer intimidade, Deus não quer que o seu povo fique à distância, como Israel ficou. Deus quer que eu faça como Moisés, que eu vá para dentro da tenda, da nuvem, que eu seja como Josué, que não se apartava da tenda, né? Ou você acha que foi por outro motivo, senão esse, que ele sucedeu Moisés? Você não encontra a Bíblia falando de outro que tinha a atitude do Josué. Josué não se apartava da tenda. Ou seja, ele buscava um relacionamento pessoal. Ele não ficou à sombra do Moisés. Ele quis um relacionamento com Deus. Então são essas pessoas que Deus pode erguer, usar. São pessoas que estão à caça, à procura de Deus, que querem mais de Deus, que estão se achegando a Deus. Enquanto você não conhece a Deus, você não sai para fora quem você é, não sai para fora todo o seu potencial, mas quando você conhece a Deus, o povo que me conhece, esforça e faz proeza, você se torna uma pessoa diferenciada, uma pessoa com realizações poderosas. Então, eu quero ler aqui Ageu, que vai mostrar exatamente isso. O que a intimidação faz? Atrasa, trava, né, e atrasa a vida de muitas pessoas. No primeiro dia do 6º ano, Ageu 1, no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com assopro. E por quê? Com o sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo que está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto, nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus. Por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Você vê que quando uma pessoa teme a Deus, ela faz o que é certo. Esse detalhe não está aqui por acaso. E o povo temeu o Senhor. Quando o povo temeu o Senhor, eles se colocaram dentro do projeto de Deus. Começaram a fazer aquilo que Deus já havia dado a direção, a ordem para ser feito. Mas que haviam parado justamente porque sofreram oposição.
sofreram uma intimidação. E essa obra já estava atrasada. Entre 16 a 18 anos, essa obra já estava atrasada. E nós temos que entender que enquanto o templo do Senhor não é reconstruído, não é restaurado, não há bênção. Né? Você vê que o céu reteve o seu orvalho, quer dizer, não houve chuva, tudo foi prejudicado. Esse povo começou a se frustrar porque esperava muito e alcançava pouco, desejava muito, mas eis que alcançava pouco. É o que acontece quando Deus é deixado de lado, Deus se torna secundário. A vida espiritual, o relacionamento com Deus se torna secundário. É o que a gente sempre fala, sempre prega. Se o espiritual vai bem, tudo vai bem. Se o espiritual vai mal, tudo vai mal. Primeiro para Deus, lei das primícias. Primeiro você faz para Deus, primeiro as coisas espirituais. Né? E eles inverteram aqui, estavam priorizando suas casas, seus interesses, cada um correndo à sua própria casa, como diz a Bíblia, e dizendo, ainda não é chegado o tempo, mas já estava atrasada essa obra. Mas esse não é chegado o tempo de reconstruir, né, o templo do Senhor, a casa do Senhor, na verdade era uma desculpa. Era uma desculpa, eles estavam intimidados, eles sofreram uma pressão, sofreram uma oposição, e apresentaram essa justificativa, essa desculpa, para não fazer o que tinha que ser feito. E aí, eu toco naquele ponto que nós sempre estamos lembrando. Nós precisamos dar o nome certo às coisas. Dar o nome certo. Enquanto nós não dermos o nome certo ao que acontece conosco, nós vamos atrasar a obra de Deus nas nossas vidas. Porque Deus quer fazer. Deus quer fazer, Deus quer abençoar, Deus quer nos erguer. Mas enquanto não governarmos, não dominarmos, não rompermos, vamos impedir essa ação de Deus. Então eles tinham graça, nós conhecemos a história, o povo foi por exílio, passou 70 anos, quando a Babilônia caiu, por o Império Persa, Deus levantou Ciro, como havia já há mais de 200 anos atrás dito que faria, havia uma profecia que Ciro iria financiar o retorno do povo, a reconstrução do templo. Então eles tinham graça, eles tinham favor para a execução dessa obra, da restauração do templo, da restauração de Jerusalém. Mas a oposição que sofreram os fizeram parar, interromper. E aí é isso, Por que parar não é tempo ainda, não chegou o tempo ainda. E começaram a cuidar dos seus próprios interesses, se desfocaram, se distraíram, perderam tempo, se frustraram, a vida travou, a vida estava amarrada porque havia esforço, não havia resultado, plantava muito, colhia pouco. Então começaram a amargar frustração, decepção. Por quê? Porque não estavam fazendo o que deviam fazer, porque Deus se tornou secundário, e tudo começou quando sofreram uma pressão, sofreram uma oposição, e ao invés de parar e pensar, peraí, nós estávamos cativos, Deus levantou um rei ímpio, Deus tocou o coração de um rei ímpio para financiar o nosso retorno, a reconstrução. Quer dizer, Deus está conosco, Deus está nisso e está favorável a esse projeto. Se nós temos o aval de Deus para isso, não vai ser
né, a oposição de alguém, o incômodo de alguém que vai nos parar. Não, pararam. E quando pararam, viram o que a covardia, porque Deus faz questão aqui de enfatizar, vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês estão frustrados, sem resultado, isso tem a ver com as escolhas de vocês. Vocês escolheram temer o homem em vez de temer a mim. Vocês temeram mais o homem do que a mim. Então, olha só o que o espírito de intimidação faz. Trava a vida da pessoa. Faz ela perder tempo, porque eles perderam muito tempo. E Deus teve que levantar um profeta para encorajar, que foi Ageu, para situar o povo, trazer a consciência. Vocês estão aí, ó, né, patinando, parece que não sabe por que a coisa não vai, e tem a ver com isso. Vocês não estão fazendo o que deveriam fazer, Deus se tornou secundário, vocês sofreram uma pressão e ficaram intimidados, e com isso tomaram rumos errados. Então, voltem à reconstrução. Está aqui, ó. 13, né? Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. E eles não sabiam disso? Sabia. Mas é o que eu disse no início. Deus nada pode fazer na vida de alguém que se intimida, se acovarda. Deus já estava com eles desde o início. Deus já estava favorável a esse projeto, porque Ele despertou um ímpio, um rei ímpio para favorecê-los. Mas o fato de Deus ser comigo não significa que, né, eu não terei lutas, desafios, dificuldades. Deus promete ser comigo, Deus não promete facilidade. Deus promete ser comigo e me dar vitória, mas não quer dizer que eu não vou ter que me esforçar e superar e enfrentar desafios. Então ele declarou, ó, estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. No 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Capítulo 2. No 21º dia do 7º mês veio a palavra por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, ao restante do povo. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenha medo. Vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês. Meu espírito está com vocês. E o meu espírito não é um espírito de covardia, de medo, mas de coragem, de poder. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então o que aconteceu aqui? Quando o povo voltou do cativeiro, né, com toda esta graça e favor para recomeçar, sendo financiados pelo rei Ciro, houve um misto, né, de alegria e tristeza. Muitos estavam muito animados, né, por esse recomeço.
Mas muitos estavam alegres e tristes ao mesmo tempo, porque parecia impossível viver algo superior do que já tinham vivido. Quem conheceu o antigo templo, o templo de Salomão, foi um templo glorioso, tinha dificuldade para enxergar no futuro algo maior, algo mais glorioso, né? Então, olhavam para trás como se os melhores dias deles, né, já tivessem ficado no passado. E se você pensa assim, você certamente vai se entregar a um desânimo, a uma desilusão, a uma desesperança. Você não vai colocar a força que deveria colocar hoje, para fazer o certo hoje, para agradar a Deus hoje, para fazer o que Deus está te mandando fazer hoje. Então essa é uma mentira que o diabo conta. Tem até um versículo, acho que está em Provérbios isso, ou Eclesiastes, não lembro agora, acho que está em Provérbios, que fala, porque estão dizendo, mais ou menos assim, que os dias passados foram melhores. Por que estão dizendo que os dias passados foram melhores? Eu não posso pensar que os melhores dias da minha vida já ficaram no passado. Aí o pessoal está ligeiro. Não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje. Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Não é sábio. Porque lá atrás, porque no passado, porque na época tal. Não. O melhor dia da minha vida, digo o melhor dia da minha vida, é quando? É hoje. Mas talvez o seu hoje esteja sendo aquele dia desafiador. A Bíblia não fala do dia mau? A boa notícia é que a Bíblia fala do dia mau, mas fala de dias felizes. Lembra? Quem quiser amar a vida e ver dias no plural, dias felizes, deve fazer o quê? Guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade. Use a sua boca de forma sábia. Use bem a sua boca. Então, se você usar bem a sua boca, usar a sua boca para orar, declarar, profetizar, você vai ter dias felizes. A Bíblia fala do dia mau, o dia mau chega para todo mundo. Mas a Bíblia fala de dias felizes. Então, não fique dizendo que os melhores dias já se foram. Não é sábio, não é sensato. Hoje é o melhor dia. Você não tem o ontem, você não tem o antes, tem o hoje. Então, hoje, como disse Davi, esse é o dia que o Senhor fez. Nele eu vou me alegrar. Se alegre, declare que hoje é o melhor dia da sua vida, que hoje é o dia da sua vitória. Faça como Davi teve a fé para declarar diante daquele Golias, aquele gigante, né? Hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Hoje eu vou dar o teu corpo às aves no céu, né? Aos animais do campo. Hoje você vai cair. Olha aqui, que visão de vida. Ele não disse um dia, ele não fez aquela declaração estúpida, porque isso é um padrão muitas vezes. O faraó teve a chance de eliminar aquela praga das rãs naquele dia. E a resposta dele foi amanhã. O Moisés perguntou, né, quando devorar? Tua é a honra de me dizer quando devorar para cessar essa praga. Imagina, se coloca no lugar, tem rã para tudo quanto é lugar. Na cama, nos fornos, enfim. No banheiro, para onde você vai tem rã. Aí ele responde isso, amanhã, disse o faraó. Aí o Moisés respondeu, será como tu dizes, né? Será como tu dizes. Então é amanhã, então é amanhã. Você podia ter findado isso hoje. Então não faça como o faraó. Faça como Davi, né? Hoje. Porque esperança é para o futuro, mas fé é para agora. Então, o Senhor nos ensina a viver hoje como se nós já estivéssemos lá. Né?
Viva hoje, como se você já estivesse lá onde você sonha e deseja. Viva hoje, como se você já tivesse aquela situação resolvida, definida. Não está, mas eu vivo como se já estivesse. Eu ajo como se já estivesse. Então, qual seria a sua reação, né, se hoje você recebesse aquela resposta que você está aguardando? Iria sorrir? Iria se alegrar? Iria dar glória a Deus? Então, dê glória a Deus agora. Foi assim que Deus ensinou Abraão a viver, né? Ele, aos 99 anos, teve o seu nome mudado. Deus mudou o nome dele. E, naquele ano, eles passaram um ano chamando as coisas que não são como já fossem, já vivendo, né? Já assumindo aquela identidade. Eu sou pai de multidões. Eu sou pai de multidões. A Sara não se referia mais a Abrão de Abrão, mas de Abraão. Ela o chamava de pai de multidões. Quem perguntava qual era o seu nome, ele dizia, eu sou pai de multidões. E isso exigia fé, porque, imagina, qual é o seu nome? Pai de multidões. Ah, é? Quantos filhos você tem? Nenhum, né? Ainda, nesse mundo físico. Mas no mundo espiritual, está vendo aqui, ó, essas estrelas, esse céu estrelado? Assim é a minha descendência. Está vendo essa areia aqui da praia? Assim é a minha descendência. Então exigia fé, né? Fé, não ter medo do ridículo, de ser taxado muitas vezes de louco, porque a fé é a loucura do vencedor. É a loucura do vencedor. Então ande por fé, viva por fé, em nome de Jesus. Voltando aqui ao texto, o povo tinha graça, favor para recomeçar, mas, né, foram intimidados, pararam a obra. Deus levanta um profeta, encoraja, e diz àquele povo, coragem, diz às lideranças, né, Zorobabel e Josué, coragem, mãos à obra, coragem. Não fica olhando para aquilo que passou, para aquilo que deu errado, né, para os erros que vocês cometeram, foca no hoje, não deixa nada mais intimidá-los, porque antes foi oposição, agora, né, eu estou olhando aqui para esse templo, né, e parece que não vai ficar tão bom quanto o templo anterior, mas a palavra veio e disse, mãos à obra, coragem, porque a glória vai ser ainda maior. Os melhores dias de vocês não estão no passado, estão no futuro. Encham-se de esperança, coragem, mãos à obra. E aqui o Senhor fala, ó, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, e vou trazer os tesouros das nações, encherei esse templo de glória. A prata, o ouro me pertence. A glória desse novo templo será muito maior. E aí, se você vier para Zacarias, que é o próximo livro, você vai ver no capítulo 3, por que a obra foi interrompida, o que estava acontecendo com essas lideranças. Estavam intimidadas. O Josué, certamente, não se sentindo digno, focado demais nos seus erros, nos seus pecados. Aqui em Zacarias 3 diz assim, ó, depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Quer dizer, não está sujo? Pois bem, ó, ora, Josué vestido de roupas impuras estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também, coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo
O anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre os que estão aqui. Então, o que o Senhor fez com Josué? O encorajou, deixou claro que os seus pecados já haviam sido perdoados, né? Que ele já havia sido justificado, que é o que Jesus já fez conosco. Quantas vezes encontramos pessoas aceitando menos, se nivelando por baixo, acreditando na mentira de que não merece, não é digno, né? Tal coisa não é para mim, eu jamais vou ser isso, jamais vou ter aquilo, porque ainda tem muita consciência dos seus pecados, dos seus erros, consciência de si mesmo. Ora, das suas limitações, das suas dificuldades, nós temos que ter consciência de Deus. Então, o Josué aqui não tinha entendido ainda sobre essa justificação. Quando cremos em Jesus, nós fomos feitos justiça de Deus. O pecado não tem mais poder sobre nós. Você pode ter errado, ter pecado, mas você não é um erro. E se você está aqui, está tendo a oportunidade de crer na palavra, fazer escolhas diferentes, então você pode reconstruir. Você pode recomeçar. Você pode viver uma grande vida a partir de agora. Você não é o seu passado. A sua vida não precisa ser definida pelos erros que você cometeu lá atrás. Nós recebemos nova vida quando cremos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o que diz lá em Romanos? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Contra os filhos de Deus? Se é Deus quem justifica, quem pode me acusar? Quem pode te acusar? Não aceite acusação, porque o Satanás estava aqui, ó, o diabo estava aqui. O anjo do Senhor disse a Satanás, está aqui, ó, Satanás à sua direita para acusá-lo. E o anjo do Senhor disse, o Senhor te repreenda, Satanás. É o que nós devemos fazer. Repreenda o diabo todas as vezes que ele tentar te diminuir, tentar te convencer que você não merece, não é digno. Repreenda, expulse a culpa, a condenação. Rejeita isso, né? Como o anjo aqui, ó, vestiu ele de roupas, coloquei vestes nobres sobre você, tirou as roupas impuras, né? Como ele foi justificado, nós fomos justificados. E se nós obedecermos a Deus, se nós fizermos escolhas corretas em Deus, nós vamos governar, está dizendo a Bíblia. Nós vamos reinar em vida como fomos chamados para reinar. Aí no capítulo 4, versículo 6, fala, né, da questão do Zorobabel. Né? Josué e Zorobabel precisavam ser encorajados, vencer a intimidação. No caso de Josué, culpa, condenação. No caso de Zorobabel, ó, essa é a palavra do Senhor para Zorobabel: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. O que o Senhor estava dizendo e deixando claro aqui para Zorobabel? Que não tinha a ver com ele. Ele não ia concluir aquela obra porque ele era bom, porque ele era capaz, porque ele tinha recursos. Não, os recursos vêm de Deus. Tanto que o Senhor disse aqui no capítulo 2, né, de Ageu: eu vou fazer tremer as nações, ó.
Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar, o continente, farei tremer todas as nações, e elas vão trazer para cá o ouro, a prata, os recursos. Quer dizer, eu tenho os recursos, né? A obra vai ser concluída aos gritos de Deus abençoe. Não é por sua força, não é porque você é capaz, não é porque você é bom, não é porque você pode, é porque eu posso, porque eu sou com você. Então, o que nós entendemos aqui? Duas lideranças intimidadas, uma por culpa, por condenação, por acusação, muito consciente do passado, do pecado. E outra liderança muito consciente das suas limitações, da falta de recurso, muito dependente das circunstâncias. As circunstâncias não são favoráveis, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho aquilo outro. Você tem Deus com você. O Senhor já declarou que está com você. E o que você não tem, Ele tem. O que você não pode, Ele pode. Agora, o que não pode acontecer é pararmos por conta de medo, de incredulidade. Resumindo, cedermos a uma intimidação. O que é que te intimida? O que é que faz você? O Davi, quando olhou para Golias, ele não se intimidou. Diante dele estava alguém muito mais alto, muito mais forte, treinado desde a infância, muito mais experiente do que ele. O que ele tinha? Ele só tinha Deus e a coragem para enfrentar. Ele não tinha experiência do Golias, a altura do Golias, a força do Golias, o preparo do Golias, não tinha nada. Mas ele não se intimidou. Então, fisicamente, ele era o menor, ele estava em desvantagem, mas espiritualmente ele era maior. Ele era maior. Então, fisicamente, nós podemos estar aquém de muita gente, mas espiritualmente, diga espiritualmente, eu sou mais forte. Você acredita nisso? Você pode estar aquém de muita. Na verdade, assim, você sempre vai encontrar pessoas melhores do que você. Por isso que Deus não quer você confiando em si mesmo, na força do seu braço, na sua sabedoria. Enquanto você for bom demais, Deus não vai te usar. Enquanto você achar que, né, tem a ver com você, não esqueça um exemplo que a bispa deu ainda de um pregador que estava lá pregando para um estádio lotado, né? Alguém que Deus vinha usando poderosamente, impactando milhares de pessoas. E quando ele viu aquele estádio lotado, ele deixou o orgulho, né, subir. E ele disse, Deus precisa de mim. Quando isso saiu dele, o ministério dele acabou. Entendeu? Porque ele só vinha obtendo aqueles resultados, porque Deus estava sendo com ele. Porque Deus estava favorecendo. Mas quando ele olhou aquela grandeza, tanta gente, e usou essa expressão, Deus precisa de mim. Não, Deus não precisa de mim, eu preciso dele. Eu preciso dele. Eu não faço um favor a Deus quando eu oro, quando eu venho à igreja, né? Deus não precisa que eu esteja aqui, eu preciso estar aqui. A gente costuma falar muito isso para quem faz a obra. Não é a obra que precisa de você, você precisa da obra. Que a partir do momento que você perde essa mentalidade, começa, né, a se orgulhar, tem um versículo que fala, não, cada um, que quem se orgulhar, orgulhe-se no Senhor. Não se orgulhe em si mesmo. Orgulhe-se no Senhor. O Paulo, por exemplo, tinha muito para se vangloriar. Era alguém estudado, poliglota, né? Alguém culto,
Mas o que ele fala? Eu considerei tudo isso como esterco. Você sabe o que é esterco, né? Ele rebaixou tudo aquilo que as pessoas consideravam importantíssimo para uma grande vida. Não, para mim isso é esterco comparado à glória de Deus. Então, nós vemos muitas pessoas vivendo menos porque enaltece o ímpio, enaltece o que o ímpio faz e não valoriza o que recebe de Deus. Tem tanto ímpio aí se valendo de princípios bíblicos. Tem pessoas que pagam caro para fazer cursos e parte do que ela aprende é extraído da Bíblia, mas às vezes na igreja ela não valoriza, ela não recebe, ela não mistura com a fé, ela não aplica na sua vida. É igual a bispa falava, acho que num programa essa semana, né? A Bíblia mostra a receita do sucesso, da vitória. Medita dia e noite na minha palavra, não deixe de falar, de cumprir, de obedecer, e você vai ser bem sucedido. Josué 1:8. Está lá. Né? Medita, fala, declara, pratica. E você vai ser próspero em seus caminhos. Aí a pessoa se submete a viajar, pagar cursos, fazer isso e aquilo, para em busca do segredo, do sucesso, da prosperidade. Está aqui. Simples. Simples. Mas muitas vezes não é valorizado. Então, está aqui. Deus tem muito para fazer. Os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. Não estão no seu passado. Não olha para trás. Não faça essa pergunta, pois como diz a Bíblia, não é sábio, não é sensato. Por que os dias passados foram melhores? Só na sua cabeça. Hoje é o melhor dia da sua vida. Muda a sua visão. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se forem maus, você pode ter uma vida perfeita, você pode estar melhor hoje e pensando que estava melhor no passado. E ainda que você, não, mas eu já vivi coisa muito boa aí atrás. Está aqui a palavra dizendo, a glória desse novo tempo. O que eu vou fazer de agora em diante, aí para frente, vai superar o que você já viveu. Então para de olhar para trás. Você tem um para-brisa na sua frente. Para de olhar para o retrovisor. Avance. Provérbios fala isso. Fixe o olhar naquilo que está adiante. Né? Olhe para frente. Olhe para trás. Coragem. Mãos à obra. Busque a Deus. Né? Para de perder tempo. Reconstrua o templo. Para de perder tempo. Ou perdeu tempo aqui. 18 anos quase. Porque interromperam. Porque foram intimidados. Porque se distraíram. Não é tempo de reconstruir o templo do Senhor. Mas é tempo de vocês cuidarem dos seus próprios interesses. Sabe quando uma pessoa vai ter uma grande vida vivendo dessa forma? Olhando para si, vivendo para si mesmo, vivendo para propósitos egoístas, tirando de Deus para si. Nunca. Você tira de você para Deus. Você coloca Deus em primeiro lugar. Deus no centro. E aí você vai construir uma grande vida. É assim, que a bênção, que a chuva vai descer, que a bênção vai fluir. Do contrário, o céu se fecha. E tudo é prejudicado. Todas as áreas desandam quando você passa a estar no centro e não mais Deus. Deus no centro, Deus em primeiro lugar. Busque a Deus. Enquanto é possível achar, aproxime-se dEle. E quanto mais perto dele, você vai ver mais ousadia, mais segurança, mais coragem, mais força, mais determinação, mais intrepidez. Olha só, um jovenzinho que todo mundo pensou vai ser estraçalhado. Teve uma resposta diferente, reagiu diferente ao inimigo que todos temiam. Né? Enfrentou, venceu. E de onde vinha todo esse poder, essa ousadia? Vinha de um relacionamento com Deus. Então invista nisso. Invista num relacionamento com Deus. Para que saia para fora quem você é de verdade. O potencial que Deus colocou em você. Em nome de Jesus. Amém? Fique em pé por gentileza. Pega o teu propósito.
segura no seu coração e com seus olhos fechados, com a sua mente ligada no Senhor, decida aqui que você vai perseguir esse relacionamento com Deus. Que você vai investir num relacionamento com Deus. Que você vai parar de perder tempo e vai colocar Deus no seu devido lugar. Comece a dar os nomes certos. Quando eles diziam, ainda não é chegado o tempo de reconstruir a casa do Senhor, na verdade, eles estavam acovardados. Eles estavam com medo. Eles sofreram uma oposição, uma pressão e se intimidaram. Então, a única maneira de você romper é admitindo, é falando a verdade. Não é que não chegou o tempo, é que eu estou com medo. É igual os 10 espias lá, mas a terra, mas o povo que lá vive é forte demais. Nós não temos chance, nós somos como gafanhotos. Não dá para entrar, a terra devora os seus moradores. Todo aquele discurso, todo aquele relatório negativo, escondia a seguinte verdade: estamos com medo, somos covardes. Somos covardes, estamos com medo. Era isso. A terra era boa. Os gigantes e os habitantes da terra não era relevante, não era importante, mas passou a ter peso, importância, quando deixaram de olhar para Deus. Concentre-se em Deus, olhe para Deus. Não tem a ver com você, mas tem a ver com Deus. Não é o que você pode fazer, mas é o que Deus pode fazer por seu intermédio. Como o anjo repreendeu o Satanás aqui, que estava acusando Josué, repreenda o diabo todas as vezes que ele vier acusar você, condenar você, culpar você, convencer você que você não pode, não é digno, não merece. Aliás, quando ele disser que você não merece, diga: você tem razão, mas Deus não me trata por merecimento, não é porque eu mereço ou não mereço, é porque eu creio. Eu não mereço, mas eu creio no que Jesus fez por mim. Diga ao diabo: é verdade, eu não mereço, mas eu creio no sacrifício da cruz. Eu creio naquilo que Jesus fez por mim. E Ele me fez justo, Ele me fez justiça de Deus. Você não pode mais me acusar, porque o seu sangue me cobre, me purifica, lava as minhas vestes, me justifica. Para de racionalizar como Zorobabel racionalizava. Mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Como é que eu vou construir isso? Como é que eu vou fazer isso? Ei, é os gritos de Deus abençoe. Não é por força ou por violência. Vai na dependência de Deus. Luta com a força de Deus. Em nome de Jesus. O que você não tem, Deus tem. O que você não pode, Deus pode. Apenas tenha fé para enfrentar os seus gigantes. E Deus será com você. Deus é com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço por essa palavra, essa mensagem, meu Pai. Eu declaro que hoje, que agora, meu Deus, todo espírito de intimidação seja subjugado. Eu ordeno que seja subjugado. Saia da vida dessa pessoa.
todo complexo de inferioridade, de incapacidade, culpa, condenação, eu repreendo agora esse demônio que inibe essa pessoa, desencoraja essa pessoa com mentiras, com pensamentos mentirosos, enganosos. Em nome de Jesus eu repreendo agora, e eu peço, meu Deus, uma ampliação mental, amplia a nossa visão, Senhor, faça como o Senhor fez com, meu Deus, com Abraão, tira essa pessoa da tenda, faz ela olhar além das circunstâncias, faça ela tirar o olhar dela mesma e focar o Senhor, focar a promessa, meu Deus, porque quando nós focamos o Senhor, nós crescemos, rompemos, meu Deus, vamos além, porque então, meu Deus, deixamos de depender de nós mesmos e dependemos do Senhor. A única forma de nós irmos além é dependendo do Senhor, é lutando na força do braço do Senhor e não da força do próprio braço. Que o teu povo entenda isso, que saia daqui ser uma pessoa livre, uma pessoa, meu Deus, tomada pelo Espírito do Senhor, que é um espírito de poder, de força, de coragem, de ousadia, de intrepidez, em nome de Jesus, que nada mais tem o poder, Senhor, de roubar a identidade dela, roubar a coragem dela, a ousadia dela, a paz dela, em nome do Senhor Jesus. Que ela receba agora pela fé tudo que já foi entregue, conquistado, que ela receba, meu Deus, se ela se sente culpada, que ela receba o perdão do Senhor, em nome de Jesus. Se ela acreditava que o passado dela, meu Pai, determinaria, meu Deus, o futuro dela, que essa mentira seja desconstruída, que essa fortaleza seja demolida, porque hoje, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração. Se hoje, meu Pai, ela pega a palavra, mistura com a fé, coloca em prática, ela muda o rumo da vida dela, ela cura o destino dela, ela, meu Deus, transforma completamente a vida dela. Que ela creia nisso, meu Deus, que ela se levante com força, com poder, em nome de Jesus, que ela reconstrua o templo, que ela invista, meu Pai, naquilo que realmente importa, que ela coloque o Senhor no centro, em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Senhor, eu consagro mais uma vez os projetos de conquista do seu povo, todos os sonhos que ela projetou, meu Pai, eu consagro, eu apresento ao Senhor e peço pela materialização, traz existência, cria meios, cria situações, Senhor, os recursos, quem provê é o Senhor. Talvez tem sonhos aí, meu Pai, que de forma natural, humana, é impossível. Mas é isso mesmo, Senhor, nossos sonhos não podem caber no nosso orçamento, nós não podemos sonhar com coisas que, meu Pai, naturalmente podemos obter e alcançar. Não, nós temos que sonhar sonhos grandiosos, nós temos que desejar e lutar por coisas, meu Pai, que por nós mesmos jamais seríamos capazes de viver, mas que com o Senhor, com a força do Senhor, com o auxílio do Senhor, com a ajuda do Senhor, se torna possível. E eu declaro, meu Pai, que sonhos impossíveis se tornarão possíveis, para a honra e para a glória do Teu nome. Leva o Teu povo além, Senhor. Leva essa pessoa a viver coisas sobrenaturais, impossíveis. Em nome de Jesus, que ela creia que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, que os melhores dias dela ainda estão por vir, Senhor. Que ela se levante com força, saia daqui com essa esperança e com essa certeza. Eu concordo com as vitórias do seu povo e ligo cada uma delas na terra, para que seja ligada nos céus, e eu tomo posse de um povo curado, um povo forte, um povo seguro, um povo que conhece o Senhor, e que por conhecer o Senhor, se conhece e sabe quem é, e não se intimida jamais. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.